Olá pessoal, bom dia, ao mesmo tempo também boa tarde, também um ótimo dia para todos vocês que nessa segunda-feira vamos falar da derrota do Santos ontem diante do Flamengo no Maracanã. Bem, era notório, era previsível que o Santos não ia vencer o Flamengo. É claro que o Flamengo é o time que briga pelo título, junto com o Palmeiras. Para mim, Flamengo e Palmeiras brigarão até o final pelo título do Campeonato Brasileiro. E também há um porém, de outro detalhe também para lembrar vocês, que Flamengo e Palmeiras decidem o título da Libertadores. Então, são os melhores times que todo ano sempre brigam lá na ponta de cima do campeonato, dos campeonatos que disputam. Não é o mesmo que acontece com o Santos, né? Porque o Santos teve um 2025... Claro, depois da volta do time da Série B para a Série A, Santos havia uma expectativa, claro, com a volta de Neymar, fora o planejamento atrasado da atual diretoria, né? E também que contratou um CEO péssimo, né? Não fazia nada para melhorar o clube. Muito amadorismo, né? Infelizmente, da atual diretoria, do presidente, você não tem que falar. Então, o reflexo dos erros do presidente, da diretoria, achar que está tudo normal, um presidente que fala que o elenco é excelente, presidente que diz que está tranquilo, né? Está tranquilo, que assim, o time do Santos é um time está sólido, mente para o torcedor falando que só investiu na contratação do Roleiser, mentira. Investiu também, gastou dinheiro na compra do Adonis Frias, zagueiro argentino, do zagueiro paraguaio, Alexis Duarte, que não foi relacionado ontem e não joga contra o Palmeiras, porque foi convocado com a seleção do Paraguai, então nessa data FIFA, então o Alexis Duarte não joga, né? Então, porque ele foi convocado da seleção do Paraguai. E a zaga foi Adonis Frias e Luan Pérez. Ontem, veja bem, o Santos, no primeiro tempo, o time até que competiu de igual para igual com o Flamengo. Parecia que talvez o Santos poderia fazer 1-0 no Flamengo, ou pelo menos, se não fizesse 1-0, segurava o 0-0 até o fim do primeiro tempo. Mas depois que o Santos tomou 1-0, com o gol do Léo Pereira, numa falha grotesca do Gabriel Brazão, eu acho que a partir do momento que na véspera do jogo, quando eu vi que o Vojvoda treinou o Guilherme como titular, ia colocar o Guilherme, desculpa, Guilherme não dá, já falei. Por que colocou o Guilherme, o Vojvoda? Você está de brincadeira, né, Vojvoda? Tudo bem, você é um bom técnico, é um baita profissional. Ontem na coletiva pós-jogo deu para perceber o semblante dele, que ele estava também chateado, tanto ele quanto os torcedores, a imprensa, os setoristas, né, os repórteres, jornalistas que cobrem o Santos Futebol Clube, que, claro, fizeram a cobertura em loco ontem no Maracanã. E deu para perceber no semblante do João Pablo Vojvoda que ele estava muito chateado de não ter conseguido o resultado. Mas por quê? Porque escala errado e quando vai substitui errado. Desculpa, não pode ficar no banco de reservas o Benjamin Roleiser e também o Robinho Júnior, não pode. Tinha que ter entrado. O Gabriel Bom Tempo. Nossa, olha o Gabriel Bom Tempo. Eu já pedindo aqui, pelo amor de Deus, coloca o Gabriel Bom Tempo. É melhor que o Vitor Hugo. Não tem nada contra o Vitor Hugo, que está emprestado pelo Flamengo. Mas não dá. Desculpa, o Gabriel Bom Tempo, ele tem que ser titular do time do Santos. Eu não entendo porque a insistência do João Pablo Vojvoda em João Schmidt, William Arão. Pra mim, na minha opinião, o Santos ontem deveria ter entrado, meu time. Pra mim, claro, mantenha lá a defesa, vamos lá. Pra mim eu trocaria lateral, porque o Igor Vinícius não dá, porque ontem foi bizarro, uma vergonha, o recuo de bola, o gol de graça que deu pro Flamengo, porque o terceiro gol foi de graça. Depois o recuo de bola do Igor Vinícius, e onde que aí o Bruno Henrique acabou fazendo o terceiro gol. Não dá, né? O Flamengo é para ter feito o terceiro gol antes com o Arrascaeta, que teve um pênalti que o juiz marcou.
Mandou a bola na trave. Poderia ter sido pior. Então, o que acontece? Igor Vinícius não dá mais para jogar na lateral. Para mim, meu time seria Gabriel Brazão, JP Sherman. Para mim, eu acho que... Não sei. Verdade. Por que o JP Sherman não joga, hein, o Voivoda? Pô, será que ele é tão ruim assim? Pior que o Igor Vinícius do que o Mike? E para mim, o Mike não jogou nada. O Igor Vinícius piorou. Não jogou nada. Ah, mas JP Sherman é novo. Não interessa. Tem que dar chance pro menino. Ele tem muito potencial. Isso aí desmotivou o jogador. Ele quer jogar. Até uma vez eu vi assistir uma entrevista no Varanda, em parceria com o Painel Santista, o Messias, lá do Painel Santista, fazendo a transmissão ao vivo lá na festa lá do novo CTR Pelé, lá esqueci o nome do negócio lá do quarto novo, dos jogadores, que pra mim é quarto 5 estrelas, chique. Então, aí o JP Sherman estava na festa e entrevistou ele, JP Sherman falou. Eu mesmo assisti a entrevista, eu vi, ele falou que ele quer muito jogar, quer ter oportunidades no Santos. E até agora nada. E o técnico insiste com o Igor Vinícius, com o Igor Vinícius, insiste com o Mike. É inacreditável. Então, para mim o meu time seria o Gabriel Brazão, tudo bem, ele falhou, mas é o titular, goleiro titular do Santos. JP Sherman, vamos lá, Donis Frias, Luan Pérez, não tem outra zaga nos escolher esses dois jogadores que estão, apesar que falharam nos gols, mas tudo bem, faz parte do contexto. Lateral esquerdo, para mim, titular tem que ser o Souza. Souza na lateral esquerda, JP Sherman e Souza nas laterais direita e esquerda, Luan Pérez e Adonis Frias. Ok, aí a defesa. Agora meio campo, para mim, tem que jogar o Ilharão, Zé Rafael, Gabriel Bontempo, Roleiser, Neymar de segundo atacante e de centroavante. Aliás, centroavante não, né? Coloca o Neymar como se fosse um falso 9 e o Robinho do lado esquerdo. Olha, time bom, né? Imagina se você colocar um meio campo com o Zé Rafael, com o Gabriel Bontempo e também com o Roleiser, o meio campo tem mais criatividade. Coloca o Roleiser centralizado no meio, o Roleiser tem um bom passe, isso aí ele tem um bom passe. E o Gabriel Bontempo também é um jogador que sabe que o time ganha uma transição mais rápida na saída de bola. Agora, desculpa, colocar o Ilharão junto com o João Schmidt, junto com o Zé Rafael, 3 volantes, não dá. O time não tem criatividade, o time não tem uma transição rápida da saída de bola. Não tem aquela transição rápida de forma objetiva. Entendeu? Não tem. Então, o Santos pecou. Aliás, o técnico pecou, né? Na insistência de colocar Guilherme que toda hora atrapalha, perde o domínio de bola. Ele não consegue, talvez, ser objetivo. Quando ele recebe a bola na frente, aí pensa, aí espera, vem 2, 3 em cima marcando ele, cercando ele, aí é complicado. O time não tem um ataque de forma rápida e objetiva. Para você pegar a defesa adversária é desorganizada. Então, falta de pensar. Ah, Kleber, mas o elenco do Santos é fraco. Tudo bem. Infelizmente, o presidente e a diretoria que acham que entende de futebol, mas não entende nada, como diz o Vitor Salles, o Alambrado Santista, eu vou na linha do Vitor Salles, a atual diretoria e o próprio presidente são acéfalos da bola. Acéfalos da bola. Não entende nada de futebol. Além de mentir pro torcedor, faltar com a verdade com o torcedor santista, o próprio Marcelo Teixeira também não entende nada. Porque para entregar esse elenco fraco, que o time tá aí, e o time brigando para não cair, e é difícil, porque agora o time tá na zona do rebaixamento. Está a 2 pontos atrás do Vitória. O Vitória ontem empatou em 0x0 com o Botafogo. Ontem a torcida do Vitória já está preocupada, porque o Santos poderia muito bem surpreender o Flamengo, porque é normal. Apesar que o Flamengo era franco favorito, por estar lá na ponta de cima da tabela, brigando por título, brigando já diretamente junto com o Palmeiras. E a briga vai até o final. E eu já estou falando isso há tempos e é o que está acontecendo.
Há tempos está acontecendo isso. Então, o que acontece? O Santos está no Z4, mas por que o time está no Z4? Por pura incompetência dos próprios jogadores do Santos. Pura incompetência dos próprios jogadores do Santos. Se não fosse tanta incompetência do time ter perdido para o próprio Vitória no confronto direto por 1-0 e ter empatado com Fortaleza e era para ter perdido por uns 2-3-0 para o Fortaleza, poderia ter perdido para o Fortaleza. Então, o Santos foi muito incompetente. O time não faz sua parte em campo. Não é um time confiável. Mas por que o time do Santos não é confiável? Porque o próprio técnico não tem nada contra o Vojvoda. Mas para mim, ontem, essa derrota diante do Flamengo fica por conta do técnico, viu? Fica por conta do técnico porque, para mim, ele errou tirar o Neymar. Deveria ter mantido o Neymar. Aí pega, tira um volante ali, coloca o Rolézer para ter um meio campo mais movimentado. E outra, tira o Ilharão, aí recua o Zé Rafael e coloca o Gabriel Bontempo. O time ganharia mobilidade no meio campo. O Tassiano, tudo bem, ele não é um bom jogador, mas pelo menos ele faz a parede melhor que o Tiquinho Soares e do que o Lautaro Dias. Ele faz a melhor parede. No lance do primeiro gol do Santos, que foi o gol do Gabriel Bontempo, ele fez a parede. Ele fez a parede no lance lá que o Gabriel Bontempo na sobra acabou fazendo o gol. Mas por quê? Porque são jogadores. Para mim, o Gabriel Bontempo é a prova que o Gabriel Bontempo e o Robinho Júnior, principalmente, não podem ser reservas. Tem que ser titulares. Viu, Vojvoda? Titulares. Gabriel Bontempo e Robinho Júnior. A essência do Santos Futebol Clube, como manda a tradição da história do clube, é sempre revelar jogadores que vêm da base. Jogadores que podem agregar e muito ao time. Agora insistir com jogadores veteranos, que já não tá virando mais nada. Guilherme, desculpa, Guilherme não dá mais. Não dá. Parece que eu alertei. Falei, não gostei dele ter colocado o Guilherme. Não gostei, eu já fiquei desanimado. O Guilherme, toda hora, ele atrapalha o ataque do Santos. Ele atrasa, ele não consegue prosseguir na jogada. E quando vai tentar finalizar, manda a bola longe. Chuta a bola lá pra... Por exemplo, a bola que chutou ontem no lance do jogo que o Santos perdeu pro Flamengo, ele chutou uma bola, mandou longe, a bola foi lá pra Copacabana. Foi lá pra Urca. É brincadeira, mandou a bola longe. É incrível, cara, é incrível. Como consegue... Eu não sei o que o Vojvoda viu no Guilherme, desculpa. Eu acho que, sei lá, parece que tem panelinha, não é possível. Porque eu acho assim, técnico de futebol não pode ser amigo de jogador. Ele tem que escolher o que é melhor pro time. Ah, mas o Guilherme foi treinado por ele no Fortaleza. Não, mas não está mais no Fortaleza o Guilherme, está no Santos. Por que coloca como titular? Quando ele era técnico do Fortaleza e trabalhou com o próprio Guilherme que foi treinado por ele, tanto ele quanto o Escobar, era reserva. É a prova que ele é um jogador mediano, ele não é craque. Ele se acha craque, mas não é craque. O Guilherme não é craque. Nossa, Kleber, você tá pegando só no pé do Guilherme? Não, não é questão de pegar só no pé do Guilherme. Ele não pode ser titular. Eu não entendo tanta insistência no Guilherme. É sério, não entendo. É complicado, é difícil. Ontem o Neymar saiu do jogo, beleza, foi substituído, ele ficou indignado, mas desculpa, Neymar, pisou feio na bola, hein? Neymar Júnior. E olha que eu sou fã do futebol do Neymar, ele é um grande jogador, não é mais aquele mesmo Neymar de antes, na primeira passagem do Santos, que fazia muitos gols, dava assistências, e no 1 contra 1 não tinha pra ninguém. Ele fazia gols em numa jogada individual ou numa assistência dos companheiros para fazerem os gols. O Neymar hoje não é mais esse jogador. Então, longe disso. Mas ontem, desculpa, ontem o Neymar pisou na bola. Ao sair, deveria ter ficado lá no banco de reservas para apoiar o time. Não já ir direto para o vestiário. E é preocupante, viu? É muito preocupante. Tudo bem que eu estou me prolongando aqui no vídeo, mas eu estou preocupado. Se o Santos
Se o Santos não começar a voltar a vencer os jogos, não começar a reagir, vai cair. O Santos vai ter que não só fazer sua parte, vencendo seus últimos jogos que restam, e tem que torcer para os outros adversários perderem. Ó, o Juventude está 1 ponto atrás do Santos, viu? Juventude está com 32, o Santos está com 33, Juventude tem 32. Vitória está 2 pontos na frente do Santos, está com 35, o Santos tem 33. O Santos não abre o olho não, e vai ter um jogo duríssimo, um jogo atrasado contra o Palmeiras, um Palmeiras desfalcado, porque vai ter 7, 8 jogadores convocados para a seleção brasileira, dentre eles o Gustavo Gomes, com a seleção do Paraguai, o Piquerez, não sei se ele vai ser convocado pela seleção do Uruguai, Facundo Torres acho que vai ser convocado, quem mais? O Vitor Roque, foi convocado agora nos amistosos do Brasil, acho que contra Senegal e Tunísia, né, com 2 seleções africanas. E o Gustavo Gomes, zagueiro paraguaio também, que não vai jogar, ele foi convocado pela seleção do Paraguai nos amistosos contra Estados Unidos e México. Então, o Palmeiras totalmente desfalcado. Eu acabei divulgando aqui para vocês aqui, né, o Palmeiras que vai estar desfalcado, vai estar praticamente desfalcado no jogo de sábado, jogo no dia 15 de novembro, no feriado nacional, dia da proclamação da República. Santos e Palmeiras, às 9 da noite, no estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro. Então, o Santos tem que vencer o Palmeiras. Ah, Kleber, empatar pro Palmeiras vai estar bom. Onde o time tá? Z4. E tem torcedor que fica achando que empatar tá bom. Tá bom nada, tem que vencer, cara. Mas o time não ganha de ninguém. Não ganhou do Vitória, não ganhou do Fortaleza, vai ganhando do Flamengo e do Palmeiras? Não vai. Ainda mais o técnico errando a escalação, não vai ganhar, cara. Não vence. Difícil, né? Ontem o Santos poderia ter tido outra sorte, mas só que pra mim eu acho que o Vojvoda deveria ter mexido no intervalo. Não esperar passar 20, quase 30 minutos, depois de tomar 3-0, depois que a água bate na bunda, desculpa o termo que eu estou usando aqui, aí depois que a água bate na bunda, aí que acorda, aí vai resolver mexer no time, aí não adianta nada. Aí, como o termo que eu vou usar aqui, aí a vaca foi pro brejo. Não adianta. Por mais que eu fale aqui, às vezes o torcedor fica apreensivo, machucado, triste, porque vê o time nessa situação que está se encontrando, fora o Santos que está cada vez mais se afundando em dívidas, fora dos campos e dentro de campo também, o time não consegue ganhar de ninguém, é preocupante. E outra coisa, se o Santos cair de novo, vai ser essa segunda mancha que vai sofrer pela segunda vez, será pior do que a primeira. Isso mesmo, será pior do que a primeira. É uma pena. Estamos vendo o Santos brigando para não cair. Mas por que está brigando para não cair? Por incompetência da atual gestão. Ponto. Não vou nem prolongar muito, tá? Porque isso aí eu já falo, começa pela atual gestão. Ah, Kleber, jogadores são culpados. É claro que são. Porque quem contratou jogadores medianos, fracos, bagres? Essa atual gestão. Os acéfalos da bola, como diz o Vitor Salles. Acéfalos da bola. Que não entende nada. Acham que entende futebol, mas não entende nada. Além do próprio presidente, né? Cá entre nós. Mentiroso, hein? Faltando com a verdade com o torcedor. Cadê o Marcelo Teixeira agora? Por que não fala a verdade? Por que não fala aí nas entrevistas aí? Desculpa o torcedor, eu sei que eu menti, mas vamos sair dessa. O nosso Santos, sei que a situação é difícil. Seja transparente e sincero com o torcedor. Nem isso. Parece que o ego inflado do presidente fala mais alto do que ele admitir ser humilde e admitir seus erros. Admitir que errou. Falar que o elenco é bom, o elenco é excelente. Tá de brincadeira, né, presidente? Tá de brincadeira, né?
Bom, vamos falar da partida. Flamengo 3, Santos 2. Números do jogo: 11 chutes da equipe do Flamengo, 16 do Santos. Dentre os chutes, 5 chutes certeiros do Flamengo e 4 do Santos. Flamengo, 62% de posse de bola, claro, mais efetivo e efetivo também, porque venceu o jogo, e 38% do Santos. 570 passes trocados durante o jogo do lado do Flamengo, 286 do Santos. Olha, o Flamengo deu uma lavada na parte de passes. Precisão de passes, 94% do Flamengo, 91% do Santos. 14 faltas cometidas do lado do Flamengo e 11 do Santos. Cartões amarelos 2-2, né? 2 do lado do Flamengo, 2 do lado do Santos. Nenhum cartão vermelho, um impedimento para cada lado. O Flamengo teve 10 escanteios e o Santos teve apenas 3 escanteios. Primeiro gol, o Santos, a defesa falhou, a verdade é essa. Uma bola que dava pro Gabriel Brazão pegar, só que o Gabriel Brazão pulou atrasado. Para mim foi falha da defesa e falha do próprio goleiro. No segundo gol, também, vamos parar, hein? O Carrascal ganhou na corrida do Ilharão. Foi na cara do goleiro Gabriel Brazão e fez o gol. O Ilharão não consegue marcar um atacante rápido do Flamengo. Ontem o Santos cometeu erros grotescos. Depois teve um pênalti que o VAR acabou marcando. Aí o Flamengo quase fez o terceiro gol. O Arrascaeta bateu o pênalti, a bola foi na trave. Depois o Igor Vinícius vai, quando o jogo ainda estava 2-0, o time do Santos já estava nervoso, o time do Santos sentiu os 2 gols tomados do Flamengo. Aí o Igor Vinícius vai e erra um passe no meio de campo. E o Bruno Henrique vai na cara do goleiro Gabriel Brazão e toca na saída do goleiro, 3-0. Igor Vinícius, ontem o gol foi dado. O terceiro gol foi dado. Foi de graça. Não tem como não falar, mas foi de graça. E ontem acabou acontecendo isso. E então, aí depois o Santos reagiu, entrou o Gabriel Bom Tempo, o Roleiser, o Robinho Júnior. Mas pra mim errou ter tirado o Neymar, errou ter tirado o Zé Rafael, que eu acho que o Zé Rafael deveria ter deixado ele. Tinha que ter tirado o João Schmidt e o Ilharão. Por que não coloca o Ian, hein? Cadê o Ian? O Juan Pablo Vojvoda, cadê o Ian? Não vai dar chance pra ele, não? É inacreditável, inacreditável. Bom, falando sobre o Neymar Júnior, que pra mim ele errou, ter saído de campo e ter ido direto pro vestiário. Pra mim isso aí não é legal, isso já gera um clima tenso no clube, internamente dentro do clube. E outra coisa, o Neymar, ele não deveria ter falado do árbitro. Desculpa, tudo bem que o árbitro é péssimo mesmo, né? O Sávio, que apitou o jogo ontem, péssimo árbitro, né? Mas mesmo assim, isso não justifica a derrota do Santos. Isso aí é um ponto. Mas eu acho assim que ele falou que o árbitro é arrogante, que é isso aqui, que ele falou que não queria conversar com o árbitro falou assim: se você falar alguma coisa, na próxima te dou cartão amarelo. Falando, nossa, isso aí conversar. Qual o problema? Falei, calma. Tipo assim, tudo bem que se o árbitro é arrogante ou não, acho que o Neymar, ele não poderia ter falado, porque agora que vai acontecer, essa imagem vai viralizar nas redes sociais, aí vai cair o pessoal do STJD, aí podem punir o Neymar ainda, porque não pode falar mal da arbitragem. Assumiu o favor, né? A arbitragem é péssima mesmo. Os árbitros agora vão se doer porque são péssimos. Agora, se falar uma coisinha, agora já vai... não tá na súmula, faltou com respeito com nós. Faça-me um favor, né? A arbitragem é péssima mesmo. A arbitragem é péssima. Então é isso aí, gente. Então o Santos perdeu ontem para a equipe do Flamengo por 3-2. E agora... E o Juan Pablo Vojvoda falou na coletiva pós-jogo que ele estava muito chateado pela situação que o time se encontra, que está na zona do rebaixamento. Não está fácil porque
porque, sinceramente, o Santos Futebol Clube precisa mudar muita coisa. Enquanto estiver essa atual gestão que só pensa neles e o clube que se dane, nada vai mudar. Não vai mudar, esquece. Agora muitos falam que o Neymar está atrapalhando o Santos. Eu acho que não, eu discordo. O que atrapalha, sabe o que atrapalha o Santos? É a atual gestão. Começa por eles. O Neymar não tem culpa de ter chegado ao Santos. Ele quis vir para o Santos Futebol Clube. Poucos sabem disso. Eu acho que o Neymar não atrapalha o Santos, não. Muitos estão falando, né? Ah, Neymar está atrapalhando o Santos. Eu discordo. Eu discordo para quem pensa assim. Eu acho que o Neymar errou ao sair de campo e indo direto para o vestiário. Porque isso aí não é legal, não. Porque para mim deu para ver que o ego do atleta é maior do que pelo menos ele está agora junto com o elenco num momento difícil. E onde que eu falo assim, o próprio Neymar, para mim foi lamentável o Neymar ter saído da forma que saiu, depois de ser substituído, reclamou que não queria sair. Ok, beleza, é válido às vezes o jogador ficar indignado, não queria sair, queria ajudar o time. Só que eu acho que o Neymar ele errou. Eu acho que o próprio Neymar ficou revoltado, né, por ter saído. E onde que o Neymar ele poderia ter ficado junto com o elenco lá até o fim do jogo, porque todo atleta quando vê que o time não tá legal, tem que estar lá junto. Não importa se o momento é ruim ou não. O momento bom é fácil, fica lá junto. Mas quando o momento está péssimo, está ruim, tem que estar lá. Junto com os companheiros, dialogar, ver o que pode fazer. Conversar com o técnico, ter um diálogo com o técnico, de forma interna, claro, conversa particular. Eu acho assim que o Neymar, ele pisou na bola. A verdade é essa. Agora falar que o Neymar atrapalha o time, eu discordo. Atrapalha o time é o técnico também escalar mal o time, colocar jogadores ruins ao lado dele. Olha, tenho certeza, se você coloca o Robinho Júnior, coloca o Roleiser, Gabriel Bontempo para jogar junto com o Neymar consegue render melhor. Porque se você jogar com bons jogadores de qualidade, que eu trazo quando se trata de Gabriel Bontempo e Robinho Júnior, e o Roleiser, ele é um bom jogador? Até agora ele não provou que ainda é um grande jogador. Ainda ele precisa provar muita coisa. Mas eu falo assim que eu parto do princípio que quando você tem jogadores bons, ainda mais duas promessas da base, que vem da base, que é o Gabriel Bontempo e o próprio Robinho Júnior, jogando junto com o Neymar, eu acho que o futebol dele progride melhor. E você colocar, por exemplo, se o Lautaro Dias não está bem, não tá bem, deixa ele na reserva, coloca o Tassiano para fazer a parede. Porque aí o Tassiano, ele consegue, às vezes, assim, fazer a parede para esses jogadores. E atrapalha a defesa. Pode ver que em alguns lances ele acabou sendo fundamental num dos dois gols do Santos. Tanto no gol e o Robinho Júnior mandou bola na trave também, aí onde que no rebote o Santos acabou fazendo o segundo gol do Lautaro Dias. Então, para você ver, o Santos ontem, eu acho que para mim a derrota fica na conta do técnico. A verdade é essa. Por ter escalado mal o time e por ter mexido mal também. Porque, na minha opinião, não deveria ter tirado o Neymar, não deveria ter tirado o Zé Rafael, deveria ter tirado o João Schmidt, o Ilharão também deveria ter tirado, porque para mim no lance do segundo gol ele falhou. Apesar que de forma alguma não ia ganhar na corrida do Carrascal, nem aqui nem na China. Não ia ganhar. Pegou a defesa do Santos desorganizada. E aí o Santos acabou tomando os gols que não pode tomar, mas acabou tomando. Eu falo assim que o Neymar falou assim, vai me tirar?
Aí depois ele detonou, no intervalo do jogo, quando o jogo estava 1-0 pro Flamengo, ele falou que o árbitro é arrogante e nem sei o nome dele. Ele detonou o juiz ontem. Nossa, Cleber, por que você está falando do Neymar? Só fala de Neymar. Mano, Neymar é o centro das atenções, gente. Houve polêmicas na partida, embora, tirando a derrota e o time se afundando, está no Z4, na zona do rebaixamento, não tem como não falar. Neymar é o centro das atenções. Nossa, Cleber, para de falar do Neymar. Não vou parar de falar. Eu vou continuar falando e ponto final. O Neymar ontem errou. Ele errou. Não só ter reclamado da substituição, eu acho que tudo bem. Reclamar, eu fico até quieto. Mas agora, de não ter ficado no banco de reservas, junto com os jogadores, no momento que o time mais precisa, para mim ele pisou feio na bola. Para mim ele pisou feio na bola. Porque o Neymar, ele é jogador igual a todos os outros. O Pelé, que era a principal estrela do time, não se achava a principal estrela. Estava junto com o time nas horas boas e ruins. Até o Gilmar dos Santos Neves falou em uma entrevista, que Deus o tenha, já faleceu tanto ele quanto o Pelé, já não estão mais vivos aqui no nosso planeta, mas são jogadores que fizeram histórias naquele time dos anos 60. Ele falou numa entrevista em 92, o Gilmar falou que o Pelé, ele era o Ronconcur, era a principal estrela do time, só que o Pelé, dentro do elenco do Santos, era igual a todos. Jogador que estava com o time na hora boa, na hora ruim. Ele sempre estava nas horas boas e ruins com o time. Então, ele era um jogador normal, como os outros, dentro do elenco do Santos, dentro do plantel do time do Santos. Então, só para você ver que o Pelé nunca se achou o melhor jogador, nunca ficou se vangloriando, sempre honrou a camisa do Santos, sempre se cuidou. Né, Neymar? Se cuidasse, pelo menos não haveria tantas lesões, histórico grandes de lesões aí, ó. Poderia estar talvez já em alto nível, mantendo alto nível. Igual o Messi está até hoje, mantendo seu alto nível, jogando bola. O próprio Cristiano Ronaldo, que também se cuida, prestes a encerrar a carreira, tanto o Cristiano Ronaldo quanto o Messi. Então, esses são exemplos que eu acho que o Neymar deveria seguir e não acabou seguindo. A verdade é essa. Bom, então o Neymar, ontem, eu acho que o Neymar Júnior precisa repensar muito bem, né? Aí, por exemplo, tem um comentarista, o Neto, né? Desculpa, o Neto, a falar que a culpa é do Neymar, que o Santos vai cair. Não, a culpa não vai ser do Neymar, não. A culpa é da atual gestão, gente. O Neymar não é culpado. O culpado foi o presidente da diretoria, que achou que com o Neymar, o time, e contratando jogadores bagres, ia dar certo. Agora detonar o Neymar, só o Neymar é fácil, né? Tem que falar do presidente também, que mentiu pro torcedor santista. Você vai ver quando sair o balanço da dívida do Santos, que vai ser um absurdo. O torcedor vai ficar preocupado. E muitos falam que se o Santos cair para a Série B vai ser bom. Não vai ser bom nada. Vai ser péssimo. O Santos vai se afundar cada vez mais. Essa atual gestão aí, ó, tá acabando com o clube. Está destruindo o Santos Futebol Clube. E o Santos, se o Santos não vencer o Palmeiras e o Vitória na próxima rodada vencer, eu acho que não vai vencer não, mas que vai enfrentar justamente o Palmeiras. O Santos não vai sair tão cedo do Z4. Se vencer o Palmeiras, momentaneamente sai. Momentaneamente. Mas tem que vencer o Palmeiras, tem que vencer o Mirassol, 2 jogos em casa. 6 pontos obrigatórios.
E outra coisa, Juan Pablo Vojvoda, recado para você. Pare de insistir no Guilherme. Chega. Robinho Júnior tem que ser titular. Coloque o Robinho Júnior. E outra, tem a base aí, ó. Dá a chance pro Matheus Xavier. Dá a chance para uns moleques bons da base aí, ó. O Santos tem uma molecada boa. Pode resolver o problema do ataque do Santos. Não dá mais para insistir com jogadores veteranos. Guilherme, Cavadeiro. É um bagre, cabeça de bagre, horrível. Não dá para insistir mais com esses jogadores. Chega. Brahim. Por que contratou Brahim? Gastou dinheiro à toa. Ah, mas o jogador estava ali no mercado. Mas vai gastar com salários e luvas. E aí? Olha o Mirassol, que a folha salarial do elenco do Mirassol é inferior do que a do Santos. Olha onde está o Mirassol, venceu o Palmeiras ontem. Eu não vi os gols, mas fiquei sabendo o resultado, depois eu vou dar uma olhada nos gols. O Mirassol, gente. Mirassol fazendo uma campanha brilhante. Mas por quê está fazendo uma campanha brilhante? Porque é o trabalho de gestão que está fazendo diferença. Quando o trabalho de gestão faz a diferença, dentro de campo flui bastante. E olha o que está acontecendo. Olha aí. Mirassol está na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro e na zona da Libertadores. Peraí, vou trazer para vocês aqui a classificação, só para você ter uma ideia. Eu não vou nem perder tempo, porque o Neto já como sempre, adora detonar. O Neto não tem nada contra ele, sabe? Eu não assisto os programas dele, porque uma hora ele fala uma coisa, depois ele fala outra. Ele adora pegar no pé do Neymar. Que o Neymar também não se ajuda, né? Não se ajuda. Mas depois eu acho assim que o Neymar ontem pisou na bola ao ser substituído. Tudo bem, ele ficou indignado. Ele está no direito dele. Mas agora sair, indo direto pro vestiário, não dá, né? Desculpa. Pisou na bola o Neymar ontem. Pisou na bola. Então o que acontece? Olha aqui, ó, o Mirassol está na 4ª colocação, gente, com 59 pontos ganhos, atrás apenas do Cruzeiro, que tem 64, e o Flamengo e o Palmeiras estão com 68. Olha que campanha brilhante do Mirassol, gente. 33 jogos, 16 vitórias, 11 empates e 6 derrotas. 54 gols marcados, 33 gols sofridos, saldo positivo de 21 gols. Olha o Mirassol, gente. Mirassol. Que vergonha o Santos, velho. Que vergonha. O elenco... A folha salarial do elenco ultrapassa os 30 milhões. E olha o time brigando para não cair. 17º colocado. Parabéns aos envolvidos, né? A atual gestão. Os que acham que entendem de futebol, mas não entende nada. Se tinha acéfalos da bola anteriormente falando, da outra gestão anterior, a atual é a mesma coisa. Filme se repetindo de novo. E tragédia anunciada pode estar vindo. Se não acordar, eu vou falar de novo. A tragédia anunciada está por vir novamente no Santos Futebol Clube. Lamento dizer isso. A tragédia anunciada está aí. Sinceramente, ontem o Allen Rodrigues falou que ainda o Santos, dá para o Santos escapar. Ele está esperançoso. Beleza. Eu queria ter esse otimismo que o Allen Rodrigues, ontem no Domingo Esportivo com o Ricardinho Martins e Felipe Camargo. Felipe Camargo estava ontem falando ao vivo lá direto do Rio de Janeiro, que estava em loco junto com o De Olho no Peixe, que faz um trabalho brilhante. Felipe Camargo é nota 1000, cara, gente fina, e baita profissional, tanto ele, Ricardinho Martins, Allen Rodrigues. Eu não vou ficar questionando o que acontece nos bastidores, ou deixa acontecer. Eu gosto de ver a profissional, assim, os grandes jornalistas fazendo os bons trabalhos. Eu sempre vou enxergar os bons méritos que eles fazem, dependendo se o Santos está bem ou mal, eles estão lá fazendo um grande trabalho. Então, parabéns a todos que fazem a cobertura, falam do Santos Futebol Clube. Então, eu queria ter esse otimismo do Allen Rodrigues, mas eu estou muito preocupado, cara. Eu estou muito preocupado. Eu acho que ontem... Se o Felipe Camargo falou que está preocupado, que ele queria ter esse otimismo que o Allen Rodrigues tem, eu estou com o Felipe Camargo. Eu estou preocupado com o futuro do Santos. Muito preocupado. Eu espero que muitas coisas sejam mudadas no clube, mas enquanto estiver
as mesmas pessoas que são ultrapassadas, paradas no tempo, o Santos não vai voltar a ser aquele Santos como a gente quer. Santos protagonista, Santos ganhando títulos, revelando grandes jogadores para o futebol brasileiro e também mundial. Esse Santos, muito longe de ser o Santos assim, igual o time do passado. O time dos anos 60, time que ganhou o título paulista em 78, que onde veio o título dos Meninos da Vila, título paulista em 84, depois decadência enorme sem ganhar títulos, depois de 18 anos voltaria a ganhar um brasileiro em 2002 com o Diego e o Robinho. Em 95, o Santos voltou a ser um clube grande do futebol, embora não foi campeão brasileiro em 95, graças ao Márcio Rezende de Freitas, que prejudicou o Santos naquela oportunidade. Giovani, cracaço de bola, um gênio, e depois que o Santos perdeu o Giovani, o Santos não foi mais o mesmo, depois o time voltaria só a ter bons times a partir de 2002, onde que ninguém acreditava, e o Santos acabou sendo campeão brasileiro. O Diego, Robinho, Renato, Elano, a zaga que era conhecida como as Torres Gêmeas, Alex e André Luiz. Então, bom, gente, Flamengo 3, Santos 2, Santos no Z4, Santos está a 2 pontos da zona do rebaixamento. Agora é rezar para que haja um milagre para os lados da Vila Belmiro. Vou encerrar o vídeo, amanhã eu volto, claro, com mais, fazendo análise do time. Hoje é folga do elenco, amanhã o elenco se reapresenta, não sabemos se vai ser de manhã ou à tarde, mas amanhã, claro, eu vou trazer mais detalhes e informações da reapresentação do Santos no CT Rei Pelé, visando o jogo de sábado, 9 horas da noite, 21 horas no horário de Brasília, jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, Santos e Palmeiras, jogo atrasado, e o Santos tem que vencer, no alto pensamento. Não vem com papinho, ó, torcedor, empate tá bom, que isso aqui, agora a situação tá crítica, tá séria, agora é vencer. Apesar que eu estou muito preocupado, depois dessa derrota contra o Flamengo, derrotas contra o Palmeiras e contra o Flamengo, eu estou muito preocupado. Só um milagre salva o Santos de mais uma queda para a Série B. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Amanhã eu volto com mais, trazendo as informações para você do Santos Futebol Clube. Um forte abraço, valeu galera.